E aí, pessoal, hoje a gente vai mergulhar numa descoberta científica que é, olha, fascinante. A ideia central aqui é muito poderosa. Pensa só, e se a gente pudesse simplesmente fazer uma célula de câncer esquecer que ela é maligna? Pois essa é a grande questão, né? E não é só uma metáfora, não. É que as células têm sim um tipo de memória epigenética que fica gravada ali na química delas. Em alguns tipos de leucemia, é essa memória que mantém a doença ligada, super agressiva. Então, sacar como quebrar esse ciclo é o pulo do gato para uma nova geração de tratamentos. Ok, vamos ao que interessa. A gente está falando aqui de um tipo bem específico de câncer, a leucemia com rearranjo do gene MLL. E durante anos, os cientistas ficaram quebrando a cabeça com um baita quebra-cabeça no tratamento dessa doença. Então, o que move essa leucemia são umas proteínas meio problemáticas, digamos assim, conhecidas como proteínas de fusão MLL ou MLLFPs. Pensa num interruptor de luz que emperrou no ligado. É isso que elas fazem. Forçam a célula a se comportar como uma célula de câncer sem parar. E é aqui que o mistério começa. Olha só, desenvolveram dois tipos de remédios para atacar o mecanismo dessas proteínas: os inibidores de menina e os inibidores de DOT1L. Os dois parecem mirar no mesmo problema, só que, na prática, nos testes clínicos, os resultados foram da água para o vinho. Os inibidores de menina tiveram um sucesso incrível, já os de DOT1L, nem tanto. Então, a pergunta de $1 milhão que moveu essa pesquisa foi justamente essa. Por que essa diferença tão gritante na eficácia? E para achar a resposta, os pesquisadores tiveram que mergulhar, mas mergulhar fundo mesmo, na maquinaria da célula, para entender a batalha que rola em volta do nosso DNA. Então, bora conhecer os personagens principais dessa novela molecular. Lá dentro de cada célula doente, está rolando uma briga constante entre forças que querem manter os genes do câncer ligados e outras que tentam, a todo custo, desligá-los. Primeiro, temos a MLFP. Pensa nela como a chefona do esquema. É ela que dá o pontapé inicial no problema todo, se grudando no DNA e ativando os genes que fazem a leucemia avançar. Mas a chefona não trabalha sozinha, né? Ela recruta um cúmplice. Essa cúmplice é a enzima DOT1L. Ela é tipo segurança da operação. O trabalho dela é deixar uma marcação química super estável, bem duradoura, lá no DNA. E essa durabilidade, essa é a chave da tal memória do câncer. Mas do outro lado dessa briga, a gente tem os mocinhos da história. É o complexo PRC1.1, o sistema de defesa natural da célula. A missão desse complexo é justamente o contrário: botar as suas próprias marcas químicas para silenciar, para desligar os genes que não deveriam estar funcionando, incluindo os do câncer. Pronto, o cenário está armado. De um lado, a gente tem a MLLFP e a DOT1L, a dupla dinâmica do mal mantendo a célula doente. E do outro, o complexo PRC1.1 tentando botar ordem na casa. A sobrevivência do câncer basicamente depende de quem ganha essa queda de braço. E agora vem a parte mais legal. Como é que o time do câncer faz para garantir a vitória? A pesquisa descobriu um mecanismo de defesa super engenhoso, que é a base dessa memória maligna da célula. Funciona assim, em alguns passos. Primeiro, a chefona MLFF chama o segurança, a DOT1L, lá para o gene do câncer. Aí, a DOT1L começa a criar aquele escudo, aplicando essas marcas químicas duradouras. E o pulo do gato é que esse escudo vira uma barreira física mesmo, que não deixa o time dos mocinhos, o PRC1.1, chegar perto do DNA para fazer o trabalho dele. E essa imagem aqui mostra isso de um jeito brilhante. Essa imagem, que veio direto do estudo, é como se fosse um mapa genético. Esses picos altos mostram uma concentração enorme da marcação da DOT1L, bem em cima dos genes que tocam o terror no câncer. É a prova ali, preto no branco, desse escudo protetor em ação. No fim das contas, o resultado desse escudo todo é o que cientistas chamam de memória transcricional. Essa marcação é tão teimosa que quando a célula se divide, ela passa para frente, para as células filhas. É como se a célula ficasse presa num looping, sabe? Se lembrando de ser maligna uma geração depois da outra. Beleza. Agora que a gente entendeu esse lance do escudo, dá para voltar para o quebra-cabeça dos remédios. Porque se o escudo é a chave do problema, a pergunta é: como é que a gente desarma ele? Vamos ver onde os inibidores de menina e de DOT1L entram nessa história. Olha, os dois remédios têm o mesmo objetivo no final: acabar com esse escudo. Mas o jeito que eles fazem isso é diferente. O inibidor de DOT1L vai direto no segurança,
impedindo que ele coloque novas marcas. Já o inibidor de menina é mais estratégico. Ele vai na chefona, na MLLF e simplesmente expulsa ela do DNA. E, gente, essa é a diferença que muda o jogo e explica o sucesso todo nos testes. Ao expulsar a MLFP, o inibidor de menina não só impede que o segurança seja chamado, ele basicamente desmonta a operação criminosa inteira. E isso abre uma brecha, uma janela de oportunidade para o sistema de defesa natural da célula, o PRC 1.1, finalmente entrar em campo e tomar o controle de vez. Então, a sequência de eventos aqui é tipo um passo a passo para a vitória. Primeiro, o inibidor de menina chega e bota a MLFP para correr. Sem a chefe por perto, o segurança, a Delta 1L, também vaza. Sem ninguém para manter, o escudo vai se desfazendo, vai enfraquecendo. Aí, com o caminho livre, o time do bem, o PRC 1.1, consegue chegar lá e, pá, desliga o gene de vez. O resultado? O câncer perde a memória. A célula ou volta a ser uma célula normal, ou ela simplesmente se autodestrói. E tudo isso nos leva, claro, para o impacto real, clínico dessa descoberta. Porque no final do dia, isso não é só uma coisa legal de laboratório, né? Isso valida uma estratégia de tratamento que já está aí salvando vidas. Esse entendimento todo do mecanismo é exatamente a base científica que levou à aprovação recente, lá pela FDA, de inibidores de MENA como o Revumenib, para tratar pacientes com essa leucemia específica. Basicamente, a ciência previu o sucesso e a prática clínica foi lá e confirmou. Tem uma citação do artigo que resume isso perfeitamente. Inibição transiente, ou seja, uma ação temporária, já é o suficiente para erodir essa proteção e causar uma mudança irreversível. O que isso quer dizer na prática? Que não precisa ficar bombardeando o sistema sem parar. Um golpe certeiro, bem dado, pode ser o que basta para apagar a memória do câncer, para sempre. E a implicação clínica disso é, assim, gigantesca. Pensa bem, em vez de tratamentos super longos, contínuos, talvez o futuro seja de tratamentos mais curtos, mais potentes, que podem ser mais eficazes e com menos efeitos colaterais. Porque o objetivo final é só um: quebrar a memória da célula. E tudo isso deixa a gente com uma pergunta bem provocadora para o futuro. Esse princípio, essa ideia de mirar e apagar a memória de uma doença, isso tem um potencial que vai muito, mas muito além da leucemia. Se a gente consegue fazer uma célula esquecer que é um câncer, que outras doenças a gente poderia ensinar o corpo a esquecer? As possibilidades, sinceramente, são de arrepiar.